Oi, oi, gente querida, gente boa de Deus. Os que são, não é? Tem gente que não quer ser gente boa de Deus. Tem gente que não gosta nem de ser pensado como sendo um ser humano de boa vontade. Para eles parece um demérito. Mas eu estou falando aqui com todos aqueles que são seres humanos de boa vontade e que são gente boa de Deus, que fazem a vida dos outros fácil e eles próprios vão vivendo uma vida profunda, arraigada no chão da realidade, ancorada nas transcendências eternas e conectada com a realidade da necessidade humana, da criação, da natureza, da existência, e vivem assumindo o seu lugar de mordomos, de servos da criação, conforme originalmente o livro de Gênesis nos diz, que foi aquilo para o que a gente foi colocado de olhos abertos e com lucidez nesse mundo. Antes da gente prosseguir, eu quero sugerir a você, ou mesmo pedir, que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Se inscreva, é só clicar aí e inscrever-se, é um dedinho. Tá? E se quiser e deve querer ser lembrado, avisado, quando a gente está no ar ou quando a gente posta alguma coisa nova aqui na plataforma do YouTube, então basta clicar no sininho que você passará a ser objeto da nossa badalada, da nossa avisada para que você venha ter conosco. Então todo mundo que está aqui, que tem gente até que se acostumou a vir e nunca se inscreveu, mas tem um hábito de vir, se inscreva, porque o algoritmo leva isso em consideração, coloca a gente mais para frente, tem todas essas dinâmicas dessa manifestação de protocolos digitais da plataforma, que quanto mais você dê like, ou você se inscreva, você traga outros para se inscrever, quanto mais você cria uma dinâmica de participação e de engajamento, mais eles projetam o nosso ambiente digital para a visibilização de outras pessoas, de outros grupos, e o nosso objetivo é alcançar pessoas, alcançar você e alcançar muitos outros como você. Então faça isso agora mesmo. Nós chegamos aqui no Evangelho de Mateus, passamos do capítulo 20, que foi onde a gente deu aquela parada para o parênteses de Lucas, que nós já fechamos e voltamos e já chegamos ao capítulo 21. Vimos a entrada do rei humilde em Jerusalém, o jumento, a jumentinha, as implicações, as interpretações, está tudo aqui gravado no YouTube. Aí depois nós vimos, entre os versos 12 e o verso 17, a diferença entre o negócio da religião e o negócio do evangelho. Como são negócios e objetivos, apontamentos, indicações, determinações, alvos totalmente distintos. O da religião tem a ver com poder, com dinheiro, com a regimentação de recursos, com influências, com capacidade de determinar a escolha dos outros, com controle. E o evangelho não tem nada a ver com isso, é um abrir mão de todas as coisas, é uma valorização que vai de crianças e do que elas têm a dizer, do que elas sentem, do que elas expressam, do carinho e do amor delas por Jesus e pela vida, tanto quanto vai aos pobres, coxos, cegos, desprezados, rejeitados dessa vida. Esses são os negócios do Evangelho, as pautas e os interesses, diferente dos da religião,
que usa o nome de Deus para lá e para cá, a gente não sabe nem que Deus é esse. Usa o nome de Jesus, hoje em dia a gente não sabe nem que Jesus é esse, ou sabe, é um Jesus que é irmão gêmeo do diabo, é a cara do diabo, mas que não é o Jesus do Evangelho. E as pautas são absolutamente distintas, não tem absolutamente nada a ver. Pois bem, dito isto, a gente chega no capítulo 21, verso 18, até o verso 22, que é o que nos concerne no dia de hoje. É aquilo sobre o que eu quero falar, a saber, a relação entre hipocrisia e fé. Aí você diz, e tem uma relação entre hipocrisia e fé nesse texto da figueira sem fruto? Onde a gente vê a repetição e a reprodução dele no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 12, 13 e 14, e mais adiante tem um interregno, aí o mesmo assunto é recuperado nos versos de 20 a 26 de Marcos. E essa recuperação se concentra no poder da fé. Aqui em Mateus, está tudo fundido numa única porção de texto, que começa no verso 18 e vai até o verso 22, e que diz que de manhã bem cedo, cedinho, para Jesus de manhã cedo, significava a hora em que o templo abria, em que as portas do templo abriam. Ele, quando não estava dormindo na casa de amigos e amigas, como era o caso de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, ali do lado, a menos de 1 quilômetro do outro lado, do Monte das Oliveiras, e próximo ao templo, porque era só descer e chegar no templo. Ou então, como diz especialmente o Evangelho de João, repetidas vezes, ele dormia em grutas na região do Monte das Oliveiras, tanto do lado oriental quanto ocidental do Monte das Oliveiras ou do Monte Olival, tem muitas grutinhas. Naquele tempo, então, havia um sem número de grutas. Hoje elas foram transformadas em capelas, incorporadas a patrimônio do mandato da Terra Santa pela Igreja Católica ou pela Igreja Ortodoxa, russa ou por qualquer outro grupo. E, geralmente, dentro dessas capelas tem uma gruta, que nos dias de Jesus eram só grutas incrustadas ali na rocha da montanha. E era nesses lugares que ele entrava com os seus discípulos para fugir do sereno. Abriam ali uma canga de túnica, deitavam em cima e o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Era um dormir absolutamente horizontalizado. Só virava para um lado ou para o outro e acordavam 5 horas da manhã. Quando o templo abria, eles já estavam lá, bem cedo. Só que acordavam também com fome. Dormiam cedinho, aproximadamente 7h30, 8 horas, na média, todo mundo já estava dormindo. E acordavam muito, muito cedo. E nesse caso aqui, nesse dia específico, acordando nesse lugar onde não havia refeição comum à vida num lar, a fome estava presente. E eles desceram o Monte das Oliveiras e, ao caminharem na direção da cidade de Jerusalém, que está um pouco mais ao alto, você desce e depois você subia pelas escadarias que davam acesso direto ao átrio do templo, ao grande pátio, à esplanada do templo e dos seus lugares acessórios de serviço. E era onde a vida acontecia e o burburinho, e atrás daquilo havia de tudo, e dentro daquilo ali havia até, como a gente já viu, um bazar com mercados
de oferta de produtos litúrgicos ou sagrados, do fetiche do sagrado, todo à venda ali, como a gente encontra em geral em todos os lugares considerados sagrados do mundo. Você não vai a esses lugares sem que haja uma grande oferta de pedras sagradas, estátuas sagradas, águas sagradas, objetos sagrados. E aqui eram animais oferecidos para serem mortos e executados pelos sacerdotes como oferta, de acordo com o nível de necessidade do indivíduo. Tinha uma oferta compatível, de acordo com a lei de Moisés, uma oferta adequada àquele pecado, àquela impureza, àquela transgressão. Tinha oferta para todos os pecados. Então não faltava variedade de produtos, porque não faltavam variedades de culpas nem de pecados. Era um negócio perfeito. Todo mundo enchia o bolso. E o crente angustiado descia para sua casa com uma catarse passageira. E como diz o escritor de Hebreus, não era longeva, não tinha prazo de durabilidade longo. A validade era curta. Dentro de mais um dia, 2, 3, 4 ou 5, na primeira recorrência do mesmo tipo de erro ou de pecado assim interpretado e considerado pelo indivíduo, ou de culpa assim por ele sentida, lá estava ele procurando um objeto vivo, no caso era um ente vivo, que servisse de sacrifício adequado para aquela culpa específica que ele vivera, experimentara. Então, era um negócio sem fim, como é o negócio sem fim do dízimo, da oferta, do culto. Tem que ir lá, bota dinheiro para Deus no bolso do sacerdote. A mágica que faz o dinheiro que você põe no gasofilácio, que vai para o bolso do sacerdote, ser um dinheiro que passou a se tornar propriedade divina, é algo que acontece exclusivamente como um dogma da religião inexplicável, porque é patético e absurdo. Mas a maioria crê. E ainda tem aqueles que digam, se o seu pastor for um safado, e daí? Deixa ele ser ladrão, vá lá e dê o dinheiro para Deus, porque você deu para Deus. Mesmo que você saiba que quem vai meter a mão nele é um cretino safado que vai dar outra finalidade. Não toque nos ungidos do Senhor. Você já ouviu essa palhaçada por aí em muitos lugares, mas é assim que esse esquema funciona. E aqui a gente chega no capítulo 21, no verso 18, quando eles vão cedo de manhã na direção da cidade onde está o templo. O objetivo era chegar no templo, quando Jesus teve fome, porque Jesus não era uma aparência humana, como ensinava o docetismo, não era apenas uma miragem humana, não era um ente absolutamente divino, destituído da condição humana. Ele é absolutamente divino e absolutamente humano. E é nisso aí que reside o mistério fascinante dessa encarnação de Deus em Cristo Jesus. É que ele é ambas as coisas, ele é ambas as plenitudes em estado de fusão inexplicável. Jesus é ambas as plenitudes, divino-humana, num estado de fusão inexplicável por qualquer que seja a lógica possível. E ele não está aqui para ser explicado. Ou você entende que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, sem compreender, porque excede a todo entendimento, é uma apreensão que você faz pela fé, é um acolhimento que decorre de um testemunho mais profundo do que qualquer que seja o racionalismo no qual você esteja estribado, pseudo-amparado, ou em razão do qual você determine as lógicas da sua vida,
Se você existe assim, é assim que você será, e esse é o seu limite, esse é o seu teto. Se você não tiver capacidades transcendentes e místicas para além disso, você parou antes e vai ficar aí e não vai alcançar nunca, porque isso é inalcançável para essas lógicazinhas sobre as quais a gente ampara. É boa até para fazer inteligência artificial e algoritmo, mas em relação a catapultar você para o coração, para o seio, para o abraço e para o amor de Deus, são de nenhuma valia e de nenhuma praticidade, pode ter certeza disso. Então a fome bateu, porque ele é um ser que sente fome. É como lá em João 4, na tentação no deserto. Teve fome e o diabo tentou fome. E quis que ele transformasse, sugeriu pedras em pães. Fome, porque era uma fome que alcançava ele com a mesma gravidade com a qual toda fome alcança todo ser humano. É por isso que o escritor de Hebreus, Epístola do Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 15, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, à minha semelhança, mas sem pecado. Teve todos os tipos de fome. Não é só de comida que a gente tem fome, a gente tem outras fomes também, outras carências, outras sedes, outras necessidades, e ele teve todas elas. A diferença é que ele parou antes de que a necessidade determinasse algum tipo de caminho absoluto inevitável. Ele é quem determinava o que e até onde a carência ia e até onde ele dizia: daqui tu não passas. Eu nego a fome? Não nego a fome. Não nego a necessidade, mas eu assumo o controle sobre o fato de que eu não sou apenas barriga, estômago, alma, carência e necessidade. Eu sou consciência, eu sou espírito e verdade. E o espírito é forte. A carne, com efeito, é fraca. Mas a lucidez é mais forte do que a fraqueza da carne. No entanto, não é todo mundo que chegou aí. A grande maioria ainda vive só vida de carne. São só bonecos de carência, de emulação, de compulsão. São pessoas que evoluíram muito mais na consciência, na dimensão do espírito e do caráter e da decisão, é que são capazes de, numa hora de fome, qualquer que seja a natureza da fome, da sede ou da necessidade, irem até onde seja razoável, até onde seja aceitável. Mas pode chegar uma hora em que até a sua fome atinja uma fronteira de inaceitabilidade, a partir da qual você não deve passar. Se passar, vai ter que matar para ter o que você deseja, roubar para obter o que você precisa, corromper-se para conseguir o que você deseja. E aí tem uma fronteira. E são só os de consciência mais elevada que dizem não. A minha fome para de determinar o meu caminho aqui. E eu não vou. Meu tesão para de determinar o meu caminho aqui, e eu não vou. A oportunidade para de determinar o meu caminho aqui, o resto é um oportunismo corruptor, e eu não vou. Mas não é todo mundo que conseguiu ainda chegar aí, a maioria ainda vive só de impulso. Como eu digo com certa frequência, como águas vivas sem consciência, só indo de impulso em impulso na vastidão do oceano sem fronteira, em qualquer que seja a direção do impulso. Com Jesus, todavia, não era assim. Teve fome e, vendo uma figueira
à beira do caminho, bem ali. E por acaso, até o dia de hoje, aquele é um lugar de figueiras. E eu, quando estou lá, muitas centenas de vezes, exatamente naquele lugar eu estive, levando milhares de pessoas durante os quase meio século. Eu sempre levei-as em lugares onde há figueiras frondosas. E bem ali na subida para o templo, já nas imediações do tanque de Siloé, da fonte de Guion, tem uma super figueira que está ali há muitas décadas. E eu costumo levar o pessoal para lá e mostrar aquelas ramas e galhos frondosos, estendidos, largos, poderosos, imensos, cheios de folhagem, com sombra. A figueira é uma árvore poderosa e ela pode crescer muito e fazer com que uma quantidade enorme de vidas encontrem o seu abrigo. É uma espécie de cidade microbiológica, de microdiversidades extraordinárias que habitam uma figueira idosa. E aí Jesus chega naquele dia ali, olha aquela figueira, e devia estar ali já há muito tempo, e aproximou-se dela. E por que que ele se aproximou dela? A gente lê em Marcos, no capítulo 11, nos versos 12, 13, 14, que Jesus se aproximou dela porque ela, de longe, se mostrava cheia de folhas. Aí ele disse, que coisa estranha, porque não era a época das figueiras estarem com folhas. Aquela época do ano onde isso aconteceu, nas imediações, se aproximava do tempo da Páscoa, não era a época de figueiras com folhagens abundantes. Praticamente todas as outras figueiras do Monte das Oliveiras estavam desfolhadas, porque aquela não era a estação de folhas. A figueira é um ente muito interessante. Ela não segue o fluxo das demais árvores. Ela tem um fluxo muito particular dela. Ela só dá as folhas e só se torna abundante em folhagens depois que ela já deu o seu fruto. De modo que você chega não raramente numa figueira e você vê frutos maduros, sem folhas nela, só o fruto. Aparecendo ali depois que os frutos caem ou são colhidos, é que vem uma nova flora e depois aquela folhagem rica, que a torna densa. E a sombra dela absolutamente aconchegante. Aí Jesus olhou, não era tempo de figos, mas aquela figueira parecia ser uma anomalia. E ele disse, bom, pode ser que aí dentro dessa folhagem haja figos, porque ela parece ser diferente de todas as demais, porque as demais estão obedecendo o ciclo da vida, e nesse momento estão desfolhadas. Mas essa aí não, está cheia de folhas. Quem sabe dentro dela há o remanescente ainda de frutos. E como ele estava com fome, ele foi olhar, com a curiosidade do faminto. Repito, com a curiosidade do faminto humano. Foi olhar. Aí ele entra embaixo da figueira e olha para todo lado, não tem um fruto. E na mente dele vem uma imagem, que como acontece pela misericórdia de Deus frequentemente comigo.
tudo é imagem, tudo é ilustração, tudo me fala de outra coisa ou de muitas outras, tudo se torna parábola. Na minha mente, a vida é uma parábola quase o dia inteiro. Eu vejo coisas e estou vendo a coisa objetiva em si, mas também estou enxergando uma parábola para além da coisa objetiva. Eu olho para essa minha caneca que perdeu a alça. Então, eu constato esse fato, ela não tem alça. Mas eu também constato um outro fato. É que apesar dela ter quebrado a alça, eu continuo usando-a há anos sem alça. Por uma outra razão. E aí é que entram os elementos das minhas ilustrações pessoais em relação a ela e ao significado dela para comigo e de mim para com ela. E como existe mais conversa entre mim e esse objeto do que a alça pode justificar. Assim é tudo mais na minha vida. E eu olho para Jesus e o vejo se postando do mesmo modo. Embora desde criança eu tenha sido um ser com essa imaginação, depois que eu me tornei um discípulo do Evangelho e da leitura dos Evangelhos e do ensino de Jesus e da busca da absorção da mente de Cristo, das emoções de Cristo, do olhar de Jesus para a vida, isso cresceu infinitamente mais em mim, de modo que eu vejo as coisas, eu vejo a multiplicidade de ilustrações, e foi assim que aconteceu. Ele chegou ali por uma razão objetiva. Qual era a razão objetiva? Fome. Aí ele foi movido por uma segunda razão objetiva. Não é tempo de figos. Mas essa árvore parece ser uma anomalia, porque ela está cheia de folhas. Quem sabe ela é tão anômala que sob essa folhagem ainda haja remanescentes de frutos da figueira. E se eu comer alguns deles, eu diminuo a minha fome, os meus discípulos também. Aí ele entra, olha, procura e não acha nada. Absolutamente nada. E o texto diz, e não tendo achado nada senão folhas, disse a figueira, falou com a figueira. Porque todos os entes vivos recebem comandos. Figueira não entende português, inglês, hebraico, aramaico, grego, romano, não. Ela entende vibração. Os entes vivos entendem frequências, vibrações, sonorizações, intenções. Entendem a energia do falar. Ou entendem a emissão da energia do pensar, do desejar. Isso parece cientificamente hoje já mais do que demonstrado. Foram os russos que começaram a fazer esse tipo de pesquisa, sem medo de estarem transgredindo nada religioso, porque foi no tempo da União Soviética, de um Estado ateu, eles se permitiram todos os tipos de pesquisa que os Estados ocidentais não faziam, com medo de estar transgredindo dogmas religiosos, cristãos, católicos ou protestantes ou whatever. Lá não. Lá qualquer coisa era pesquisável. Foi eles que, com a fotografia kirliana, começaram a descobrir a emanação da aura humana, da alma humana. Eles é que começaram a detectar a capacidade das árvores receberem a comunicação da vibratoriedade da mentalidade, da mente, do pensamento humano. Quando eles colocaram
há muitos anos, ainda na década de 40, eletrodos nas árvores, e eles colocavam 2 indivíduos na direção daquela árvore, com os medidores de frequência. E ia um indivíduo sem nenhuma má intenção. A orientação é: ande na direção da árvore, pensando em como ela é bonita, como ela é linda, como ela merece ficar plantada aí, como ela é frutuosa, como ela cria uma sombra aprazível. Pense coisas boas sobre ela. E eles mediam as frequências, a vibração, a vibratoriedade do vegetal, daquela árvore enorme. E era uma vibração de harmonia, de tranquilidade, de continuidade. Aí eles colocavam um machado na mão de um segundo indivíduo, com a instrução de começar a pensar: desde aqui eu vou te cortar, vou te matar, vou te quebrar, vou te ferir, vou te arrebentar, vou te botar no chão. E anda para lá agora, diziam eles. Aí o indivíduo ia com aquele pensamento, já com aquele machado preparado para sangrar a bichinha, para arrancar a seiva dela. E ela ficava alucinada. Os experimentos mostravam como ela sentia e gritava de maneira sinalizada pela sensação de aflição demonstrada na leitura dos sensores. Era totalmente diferente do experimento anterior. Esse aqui só não se ouvia a voz, mas se ouvia o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, sem teste de eletrodo nenhum. Ele já sabia, como a Bíblia toda já sabia, que a natureza geme e que tudo está conectado e que o pensamento humano altera a realidade. Não foi a mecânica quântica que descobriu isso, não. Ela apenas descobriu para fins laboratoriais de demonstração de que o olhar do observador altera o observado. Isso é recente, mas a Bíblia toda está carregada disso. É por isso que ela diz para abençoar e não amaldiçoar. É por isso que ela dá extrema importância ao teu modo de olhar, ao teu modo de sentir. É por isso que você lê, por exemplo, no profeta Ezequiel, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, explicitamente a declaração de que os pensamentos humanos, os atos humanos, as ações humanas, as posturas humanas, os desejos humanos e os vícios da mente humana, o ódio humano, a hostilidade humana, a intenção do coração do homem pode produzir coisas horrorosas no ambiente natural. O profeta Oséias diz, falando da parte de Deus, que aquela sociedade fazia com que até as plantas no campo, as ervas do campo, sofressem. Diz que os pássaros se desassossegavam, procuravam outros ninhos. Diz que as águas eram alteradas. Diz que tudo mais era mexido na natureza. Até os peixes começavam a amanhecer emborcados, morriam sem ninguém entender uma explicação. Não havia veneno na água, havia veneno na cidade. E ali se descreve sequestro sobre sequestro, arrombamento sobre arrombamento, ódio sobre ódio, um acumulado secular de ódios e ódios e ódios. Chega um ponto que a natureza
não suporta, reage. E hoje em dia, a todos esses aspectos de natureza científica, de demonstrações as mais variadas sobre essa interconectividade variada, na realidade, o universo inteiro tem uma malha fina de interconexão em todos os sentidos, e a consciência humana tem um poder extraordinário em relação a isso. Daí Jesus nos mandar orar. Daí Jesus achar que não é loucura você entrar no seu quarto e dedicar a concentração da sua mente, da sua fé, do seu espírito e da sua projeção de desejos benfazejos na direção do que seja melhor na vida. Isso é oração. Daí o estímulo para que a gente não encha a boca de energia de espírito e fala e comunicação torpe, porque faz mal. Daí o estímulo para que a gente abençoe, louve e carregue no coração cantos benfazejos. Não significa hino de igreja, nem ficar falando salmo o dia inteiro. É coisa boa na cabeça, uma boa atitude, um bom espírito, um bom olhar. Como Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, e incide sobre essa mesma implicação de conexão com todas as coisas. Aí Jesus, que é o conectado absoluto com todas as coisas, que é o nervo exposto em relação ao qual todas as coisas têm o seu ponto de convergência absoluta, nele tudo subsiste, tudo dele emana, tudo para ele converge, tudo dele emana, como eu já disse antes. Ele olha embaixo da árvore, não tem nada e diz: que hipocrisia. Essa árvore me lembra esse templo, onde ontem eu expulsei os cambistas, virei as mesas, soltei os pombos e os animais, escandalizei as autoridades, aumentou no coração deles o desejo de me matarem, de acabarem comigo. É ódio, eles ainda fazem coisas com cara de algum tipo de conversa, sem animosidade quando convém, mas são seres do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja, da disputa, da comparação, da medição, o tempo todo, da superioridade, do supremacismo, de nós somos melhores do que os outros. Eles não mereciam nem estar aqui. Eles são os seres do mérito, que não conseguem olhar para a vida com graça, com generosidade, com nada disso. São exatamente iguais a essa figueira. Só a aparência, só aquele templo. E quem fica impressionado com a arquitetura diz: uau! E nem era das coisas mais extraordinárias. E você vai à Grécia, tudo é mais bonito do que aquele templo de Salomão. Se você fosse às edificações da antiga Turquia, antes de Cristo, uma quantidade enorme de edificações mais bonitas do que as do templo de Salomão ou de Herodes o Grande, que era mais bonito do que o de Salomão, mas tinha o mesmo formato, aquela caixa. Ou se você fosse ao Egito, está lá até hoje. Se você fosse a Luxor, seria encontrar coisas majestosamente, infinitamente mais bonitas do que aquele templo de Herodes o Grande, ou o antigo de Salomão, ou em Karnak, não dá nem para comparar, ou templos de Osíris, Ísis e Horus,
templos variados, espalhados por toda a região do Nilo. Você chega nas pirâmides, não dá para comparar a volumetria, a grandiosidade, a geometria, a sofisticação. É um negócio extraordinário, mas o templo era bonito. E para os judeus que se orgulhavam dele, que o adoravam, a Deus nem tanto, mas ao templo adoravam de todos os modos e de todas as formas. Achavam que ali era o triplex divino, era onde ele morava, era a casa de luxo de Deus. De tão pagãos e diminutos e medíocres que eles eram. Aí vem Jesus e diz: essa figueira parece exatamente com o tipo de consciência que esse pessoal com o qual eu venho tratando e que estão já se preparando para a minha execução é exatamente do mesmo modo. Só folhagem, só fachada, só carinha, só persona, só alter ego, só demonstrações exteriores, só impressões da cara para fora, nenhuma verdade de fato para dentro. Não existe um para dentro com significado nele, só existe um para fora com importâncias patéticas diante de Deus, mas são as únicas que eles consideram, sem entender que aquilo que é elevado entre os homens, como já vimos e repetimos diversas vezes, é abominação diante de Deus. Olhando, não viu nada além de folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nunca mais nasça fruto de ti. E, obviamente, não é uma punição à figueira. A figueira é uma ilustração. A figueira é uma demonstração. A figueira é uma mensagem. A figueira é uma profecia. A figueira é o presépio dessa declaração. É o ente usado para essa designação. E é interessante como a mente de Jesus está numa dimensão, imaginando Israel com a sua mentira milenar. Tudo em Israel era fachada. Eles adoravam a Javé, ou Jeová, se você quiser, ou a El, ou a Elohim, ou a Eli, ou seja lá qual seja a nomenclatura, ou Adonai. Mas isso era para fora, para fora. Os profetas é que sabiam que dentro de casa eles adoravam a Baal, aos Baalins, aos Astarotes, aos deuses e deusas variados do Egito, do Líbano, de Baalbec, de vários outros lugares, de onde eles faziam os seus sincretismos, da própria Mesopotâmia, que teve os seus ídolos presentes na cultura de base da família de Abraão por muitos e muitos anos. Enfim, para fora eles eram uma coisa, para o lado de dentro eles eram outras. E eles tinham no cotidiano íntimo deles muitas devoções a fetiches variados, em relação aos quais eles não abriam mão. Jesus é que sabe, na realidade, como tudo ali era um grande palco, era um grande teatro, e não passava disso. Era só figueira com folha sem fruto nenhum. E para Jesus não era um problema que a figueira não desse fruto quando não era estação de fruto.
Afinal, a figueira não era a árvore da vida lá do Apocalipse, acerca da qual se diz que dará fruto todos os meses do ano e que até as suas folhas são para a cura dos povos. A árvore da vida é colocada lá no Apocalipse como uma espécie de antítese dessa figueira, que tem estação para dar folha, para dar fruto e para não dar nada, para ficar seca. Faz parte do processo saudável da sua evolução como um ente vegetal. Mas a religião frequentemente quer dizer que ela é superior à natureza das coisas, semelhantemente a essa figueira falsificadora da realidade. É a religião que diz que crente não fica doente, que crente não vai à falência, que crente, se te declarar com fé, não perde nada, que se tiver fé poderosa, sai de qualquer enfermidade, que tem esses poderes extraordinários, ou seja, crente é uma figueira que dá folha o ano inteiro, mas só dá folha, não dá fruto. Se você entra e vai viver dentro da realidade, você descobre a mentira absoluta, começando da casa do líder. Ele fica doente, ele tem o melhor hospital, o melhor plano de saúde, o melhor tudo. Essa coisa de você só vai morrer se não tiver fé é para os outros. Para a mulher dele, para a família dele, para os filhos dele, para ele é outra história. E em Israel, nos dias de Jesus, era exatamente assim. Então Jesus está na dimensão da viagem da ilustração, do pensamento, da parábola, da aplicação. E dizendo, eu estou aqui cheio de fome, mas assim é esse povo de Israel, é esse templo de Israel, essa religião de Israel, eles não matam a fome do mundo. Jamais. Eles são apenas folhagem, são apenas demonstração exterior. Não mataram no passado, não matam no presente, Jesus estava pensando. E eu digo, e não matam hoje. Não atendem à necessidade hoje. A necessidade continua a ser a de estabelecerem a sua impressão de supremacia sobre os demais. Aí Jesus diz, nunca mais nasça fruto de ti. E era uma palavra que se dirigia a Israel, ao templo, ao sacerdócio. Vocês estão vivendo de mentira, mas eu declaro que vocês vão ter a verdade de vocês exposta. A realidade da minha presença vai fazer contrastar de maneira tão veemente a realidade de quem vocês são. Só não vai enxergar quem vocês são quem quiser viver de negação, de autoenganação e de cegueira deliberada. Porque qualquer um que tenha percepção vai ver que vocês são apenas fachada como essa figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. O tempo do teu engano acabou. E quem quiser entender isso, entenda já. Compreenda. Mas ninguém entendeu. Os discípulos dele que estavam ali embaixo da figueira com ele, olharam aquilo e viram a figueira secar imediatamente. Quando ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, ela começou a secar. Alguns minutos depois ela estava toda seca, aquela árvore frondosa, cheia de folha. Assustadoramente as folhas caíram. Os galhos ficaram nus. E a figueira foi mirrando e secou, a tal ponto que quando eles voltaram no fim do dia, aquilo ali tinha virado um tronco seco. Eles ficaram chocados e o choque deles, de acordo com Mateus, começou na hora. E de acordo com Marcos, se consumou quando eles desceram do templo e viram que
Em menos de algumas horas, aquilo ali tinha se transformado num tronco absolutamente seco e estéril. E aí os discípulos levaram-se numa outra direção. Nenhum deles, nem o mais sensível, perceptivo ou inteligente deles, disse: poxa, como isso aqui parece com esse templo, com o que tu fizeste ontem, com a expulsão dos cambistas, com a aridez espiritual desse lugar, que só vive de formatações, formalizações, exterioridades. Ninguém fez a leitura sobre causa e efeito, como não era tempo de figos, como aquela figueira era um ente anômalo, que não queria se submeter às leis da sequência natural da vida, onde existe tempo e hora para todas as coisas. E, semelhantemente à religião, eles queriam ser entes que substituíssem a árvore da vida, de dia e de noite, para sempre. Nós somos aqueles em quem não falta nada jamais. E aí não atendem à necessidade de Deus, à fome de Deus. Deus está com fome de verdade em Cristo. Deus está com fome de verdade em Cristo. Deus está com fome de verdade em Cristo Jesus. Deus está com fome de verdade em Cristo Jesus. Nunca mais nasça fruto de ti, árvore da mentira. E ela secou na hora. E os discípulos exclamaram: como secou depressa a figueira! E Jesus viu que o aturdimento deles tinha a ver com o fato que eles não podiam crer que a palavra de Jesus produzisse um efeito tão súbito, tão imediato, apesar deles já terem visto mortos ressuscitarem, cegos verem na hora, já tivessem visto Jesus andando sobre as águas, apaziguando ventos e ondas, todos aqueles espetáculos de graça que tinham acontecido na Galileia. Mas discípulo é um caso sério, parece que ele nunca aprende. Tem que repetir, 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 repetir. O cara morre sem ter aprendido a lição final. Ele nunca entende que pode, que é natural, que é assim mesmo, que em Jesus estando presente tudo é possível ao que crê. Ele existe sempre num estado de déficit. Tem um telefone tocando aqui, Clarinha. É o meu. Ele existe sempre num estado de déficit, déficit, déficit. E é uma coisa trágica. Você vê como você ensina. Eu estou ensinando o Evangelho há 52 anos. E é muito difícil você ver pessoas que realmente aprenderam tudo o que ouviram. Tem uns que aprendem boa parte do que você diz, tem outros que não aprendem muita coisa, tem uns que não aprendem nada. Mas aprender realmente tudo que no convívio com você tentou ensinar e repetiu ensinando, encontrar gente que absorveu isso desse modo, com essa consciência, é uma raridade entre os discípulos. E aqui entre esses de Jesus, isso é infalivelmente verdadeiro. Eles nunca aprendem aquilo que já viram ser repetido tantas vezes. Eles continuam exclamando: e não crescem nunca. Não aprendem a dizer tudo é possível ao que crê. Jamais. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé. E o que Jesus mais ensinara a eles, todos os dias, dezenas de vezes por dia, era sobre fé. Curando pessoas e dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te perdoou, perdoados estão os teus pecados, vai-te em paz. Volta para tua casa, volta curado.
E todos saltavam, voltavam curados. Eles viram aquilo, viram, mas eles não internalizavam. É impressionante o que pode acontecer no coração de gente que se diz discípulo de Jesus e que acabam se tornando pessoas que não internalizam nunca o Evangelho nas suas vidas. Dá a eles uma sensação de que eles já compreenderam, porque eles sabem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o ensino, a palavra e a prática da palavra, isso parece que fica numa dimensão que é substituída pela confessionalidade. Porque eles fazem a confissão de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, parece que não precisa mais haver compromisso com a prática do Evangelho, com a prática da fé, com a prática do amor, com a prática do perdão, com a prática do mandamento, com a prática do ensino, com a vivência daquilo com maturidade, como Jesus desejava que fosse, quando disse que o discípulo, conquanto nunca fosse ser maior do que o seu Senhor, mas era objetivo do Mestre fazer com que os seus discípulos se tornassem semelhantes a Ele. E como Jesus veio a dizer, o objetivo é, inclusive, que vocês, tendo aprendido tudo isso como base e plataforma a partir do qual eles girem a vida, vocês venham a superar o próprio Mestre e venham a fazer coisas outras, maiores, que nunca foram feitas até hoje. Porque eu não tenho vos chamado de servos, eu vos tenho chamado de amigos, e tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer, para que vocês não parem de crescer, para que o teto de vocês não seja baixo nem estabelecido, para que vocês conheçam a altura infinda desse chamado divino. Mas não, eles sempre têm o teto baixo e nunca conseguem se pacificar sabendo definitivamente que o que ele disse é verdade e é para se cumprir, e eu não preciso fazer mais perguntas a respeito. Não cabe mais a dúvida. Eu devo duvidar na ciência. A ciência, para crescer, precisa da minha dúvida sobre teorias, teoremas, axiomas, dogmas, mas a fé, que tem a ver com o vínculo em relação a Deus, Jesus o tempo todo disse que ela deveria ser inabalável. E o tempo todo ele reprovou os homens de pouca fé, as mulheres que vacilavam. Porque eu devo e posso ter dúvida a respeito de qualquer coisa, porque é assim que eu vou aprendendo. Agora, em relação a quem é Deus para mim, eu não sei. A infinitude de Deus, dos caminhos de Deus, não pergunto, não quero saber, não tenho nenhum interesse, não fico fazendo escrutínios proféticos, não tenho desejo de saber o que vai acontecer comigo hoje à tarde, nem hoje à noite, nem ano que vem, nem dia nenhum da minha vida. Eu tenho vivido exclusivamente pela fé, crendo que eu sou cuidado. Quando dói, eu sou cuidado. Quando eu estou alegre, eu sou cuidado. Quando eu não estou sentindo nada, eu sou cuidado. Eu sou cuidado o tempo todo. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, se o universo começou com Big Bang ou não, a gente está aí para discutir. Teorias científicas, a gente está aí para questionar. Teorias sociológicas, arqueológicas, históricas, a gente está aí para refazer, para reescrever, para repensar. Ou psicológicas, ou de qualquer outra natureza, mas sobre quem eu sou para Deus e quem Deus é para mim, aí, nesse sentido, ter dúvida é burrice. Porque você não vai passar de um determinado limite, e chega naquele limite, ou você se entrega ou você não se entrega. Mas achar que você vai
resolver a equação pela elucubração da sua mente é sinal de estupidez, de burrice e de muita mediocridade filosófica e teológica. Em relação a esse aspecto, entenda isso para sempre. Quando me perguntam, escuta, você já teve dúvidas sobre quem é Deus para você? Eu digo, eu não. E tem gente que acha que eu sou um arrogante. Eu já tive muita dúvida e terei muitas dúvidas sobre outras bobagens dessa existência. Estão abertas para serem compreendidas. Agora, eu recebi revelação de quem é Deus para mim. Ele é amor. E de quem eu sou para Ele. Eu sou amado. Isso me basta. O resto me interessa muito pouco ou quase nada. Porque o que me segura na vida é essa âncora. E em relação a ela, não há titubeio. Há uma inabalabilidade total. Mas os discípulos, em geral, não são assim. Eles duvidam o tempo todo. Ai, como secou rápido. Que susto, que surpresa. Não esperei que fosse ser tanto assim. Já tinham visto mão seca de gente na Galiléia ficar normal na hora. Pernas secas voltarem ao normal. Pernas curtas, deficientes, crescerem. Todo tipo de doenças e de curas e de moléstias e de calamidades serem alteradas na hora. E aqui, porque uma árvore secou com rapidez, eles disseram, uau, esse tipo a gente nunca tinha visto acontecer com árvore. Ai, que cansaço. Eu imagino Jesus. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, porque ou você tem fé ou você duvida. Não dá para ter uma fé duvidante e uma dúvida carregada de fé. Esses elementos são antitéticos. Dá para você ter certas naturezas de dúvida que não tem nada a ver com a natureza da fé. E eu já expliquei hoje aqui, há 3 minutos atrás, em relação a que elementos e que aspectos da vida e a que dimensões da existência. Pois bem, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, como eu dizia, ou você tem fé ou você duvida. Mas os dois não vão andar juntos. Eu aprendi isso, menino no ministério, jovenzinho na palavra, na pregação e no ensino. Eu via pessoas chegarem na casa do meu pai e dizerem a ele, reverendo, eu estou aqui, eu tenho fé para um monte de coisas, mas eu estou tão cheio de dúvidas. Aí meu pai dizia, sobre o que, meu filho? Aí o cara vinha, eram dúvidas todas, que só falavam de falta de fé, das coisas básicas do Evangelho. Aí Jesus disse, papai dizia, então olha, o que você chama de fé não é exatamente fé. São algumas crençazinhas que você não relativizou ainda, mas no dia que você tiver fé, no nível profundo da fé, no dia em que você, por exemplo, for filho da ressurreição dos mortos, sem nenhuma dúvida, porque Cristo ressuscitou de fato, como Paulo diz, de fato Cristo ressuscitou. Quando houver um de fato para você, nunca mais você terá esse tipo de fé. E ele sempre concluía dizendo a mesma coisa, meu filho, quando a dúvida entra pela porta, quando a dúvida entra pela porta, a fé sai pela janela. Elas não habitam juntos o mesmo coração nem a mesma vida. Portanto, se tiverdes fé, e só haverá fé se não duvidardes.
Porque se você duvidar, que fé é essa? Que entra em estado de claudicância com a dúvida. Não é fé, é angústia. É agonia. É literalmente o mais profundo e desesperador conceito de angústia. É essa fé que duvida. E essa dúvida que diz que não é totalmente duvidosa porque ainda tem alguma fé. E geralmente você vai ver em alguma crença parca e pífia. Se tiverdes fé e não duvidardes, não fareis o que foi feito à figueira apenas. Aqui, em outras palavras, é literalmente galho fraco. Mas, se tiverdes fé genuína, aí ele vai para uma hipérbole. Que ele mesmo nunca usou. Você nunca viu Jesus fazer terraplanagem pela fé, você já viu? Ó Monte Hermon, muda-te para os altos de Golã. Ó montanhas de Nefili, de Naftali e de Zebulon, mudai-vos para o outro lado, para as montanhas de Gileade. Ó montanhas de Amon, trocai de lugar com as montanhas de Moabe e de Edom. Não existe isso na leitura da Escritura. É uma hipérbole, para que pelo exagero da fala a gente entenda que não há impossíveis de fato para Deus. De fato, se tiverdes fé e não duvidardes. E aí tem gente que diz, mas eu tenho fé e não duvido. Aí eu fico vendo o cara me contar isso até com uma veia saltada aqui. O que ele chama de fé, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, porque é uma coisa que acontece com você. O que você chama de fé, que faz até a veia aqui da sua testa saltar, é apenas concentração cerebral. É tentativa de transformar a concentração mental em fé. Como eu vejo muita gente fazendo, e hoje em dia os coaches ensinam, concentra, 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 vamos vibrar na mesma direção. Aí foca, 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 foca. Aí todo mundo focando ali, é um halterofilismo cerebral danado para focar. E eu fico com pena de ver aquilo ali, tão carnal, tão brutal, tão muscular, tão nervoso, tão neural, tão cerebral apenas, tão mecânico, tão na cabeça, tão no cérebro. Foca, eles ficam ali, pastor, eu estou cheio de fé. Quando vê um pensamento ruim, eu digo, sai daqui em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. Eu olho e digo, meu filho, é porque você não tem fé. Porque o que caracteriza a fé é o descanso. Eu não preciso focar em nada. Eu falo com meu Pai, que está nos céus, e descanso. Porque se eu falar com meu Pai e eu precisar ficar focando, ó Pai, viu, deixa eu falar de novo, tá? Ó, Jesus disse, não useis de vãs repetições. Quem usa de vãs repetições é porque tem dúvida. É porque não crê que Deus é Deus, acha que ele precisa ser lembrado de dia e de noite. Porque esse Deus é só uma projeção sua. Ou é uma projeção que você fez dos reis, das autoridades, dos juízes, das figuras investidas de poder, que você tem que lembrar o tempo todo para ela não esquecer, como um juiz iníquo que você tem que lembrar, para ver se ele fica de saco cheio e atende o seu pedido. Aí é que entra o coach. Foca, faz força, todo mundo concentrado. Concentra, manda pensamentos, aí é todo mundo na vibração. Ainda tem hoje em dia essa mecânica quântica esotérica.
Só porque se sabe, pelo experimento da mecânica quântica laboratorial, que o olhar do observador altera a partícula subatômica em questão, quando você olha, ela muda de atitude. Ao invés de ela vir só partícula, ela pode se transformar e se desdobrar e virar dois entes simultâneos que não precisam de alternância, ocupam lugares diferentes no espaço-tempo só com a sua mera observação. E aí os coaches trazem essa observação laboratorial da mecânica quântica e aplicam isso nos seus cursos que eles vendem para você e fica dizendo, então, olha, observa com foco. Tem que aprender a ser um bom observador e ficam vocês gastando milhares para aprenderem uma mentira falaciosa, esotérica, mentirosa, que não é científica. Porque não aprenderam ainda o que é fé. Porque a fé não demanda esforço. Quanto mais esforço, menos fé. Quanto menos esforço, mais fé. Jesus não ficou espremendo-se todo. Força nos intestinos, contraiu o abdômen, parou de respirar, focou na direção da porta da tumba de Lázaro, tomou ar, desenvolveu o terceiro olho para ver e disse: Lázaro, vem para fora. Isso é o teu coach, otário. E mais otário ainda é você que compra o curso. Jesus chorou. Ele estava tão humanamente posto ali que ele só chorou. Era o amigo querido que tinha morrido. Eram as irmãs do amigo, Marta e Maria, chorando de dor. Era todo mundo que o amava chorando de dor. E ele faz uma oração e ainda dá uma explicação sobre essa oração. Tirai a pedra, tiraram a pedra. Aí o texto de João 11 diz que ele, levantando os olhos aos céus, deu uma explicação ao Pai para estar fazendo aquela oração. Isso é lindo. Ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ou seja, a ressurreição de Lázaro já aconteceu. Graças te dou porque me ouviste. Mas eu assim falo só por causa deles, que não viram nada pela fé, que não creem. É só por causa deles que eu estou fazendo essa oração em voz alta, porque eu sei que tu já me ouviste. Mas assim eu falo por causa da multidão presente, para que eles creiam. Senão eles não conseguem enxergar nada. E tu me enviaste. E então disse: Lázaro, vem para fora. Falara com um amigo dele como quem falara com um amigo dele a vida inteira, dependendo da distância. Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, com pés e mãos ligados com ataduras. E Jesus então disse: desatai-o e deixai-o ir. Mas você não vê Jesus fazendo concentração. Tem um filme aí do Franco Zeffirelli, muito bonitinho, com um Jesus de Nazaré, que é um galã magrinho, hippie, foi feito nos anos 70. E os meus amigos hippies adoraram aquele Jesus, porque era magrinho, tinha uns olhos profundos. Era um espécime humano bonito. Mas tinha um furo danado que o Franco Zeffirelli fez. Quando Jesus foi multiplicar pães, ele fez uma concentração tão grande, um esforço, chega a veia da testa do ator dilatou. E a mão ficou assim,
uma mão erguida de um jeito e a outra vibrando desse outro jeito. Eu falei, ai meu Deus, eu era convertido há 1 ano quando eu fui ver o filme. Falei, não é assim, Franco Zeffirelli. Quanto mais fé, menos trimelique, menos esforço. Eu passei boa parte do início do meu ministério exposto a muitos, centenas, talvez milhares de casos de pessoas possessas. E às vezes eu chegava num lugar onde tinha um possesso e tinha chegado lá algum pastor, ou algum pai de santo, ou algum médium antes de mim. Eles estavam lá fazendo uma força danada para expulsar o espírito. Alguns chamavam de o obsessor, cada um apelidava pelo nome que queria. Eu sabia que era um espírito imundo, perturbador, que estava ali na vida daquela pessoa. E eles faziam força. E alguém dizia, pastor, entra. Eu digo, não, quando todo mundo sair, chegou a minha vez. E eu esperava, eu vi alguns apanharem, entrarem na burdoada. Uma vez eu vi um que apanhou tanto de uma senhora que me deu pena. Eu tive que entrar e intervir. Nem toquei nela, só falei. Olhei para ela e falei, calado, para com isso. E ela parou. Eu digo, tire esse homem daqui, senão ela mata ele. E nunca precisei ficar de briga, rolando com o demônio pelo chão, jiu-jitando o demônio. Demônios que você precisa com eles fazer força não são demônios, são pessoas enlouquecidas. São pessoas que estão sob ataque, alta situação de transtorno mental, de descontrole, de sugestão ou de raiva. Precisam ser tratadas com outro tratamento, porque espíritos imundos mesmo não tem que fazer força nenhuma. Nem gritar, basta falar. Vocês acham que Jesus gritou para o Gadareno, ou Gerazeno, qual é o teu nome? Não. Deixou o cara chegar bem perto e perguntou, qual é o teu nome? E ele falou, Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Mas se tu nos mandas sair, não nos ordenes e vamos para o abismo. E não teve gritaria. Eles disseram, permite-nos entrar nos porcos, e Jesus apenas disse, ide. E eles foram. E o homem ficou completamente liberto. É assim que acontece. Quando você tem fé mesmo, não é porque a pessoa está com um câncer incurável que você tem que chegar lá e gritar. Os profetas de Baal é que se cortavam e gritavam. Elias disse, não precisa. Se o Senhor é Deus, a gente só fala. Se Ele é Deus, Ele manda fogo dos céus e não é com base no grito. É no silêncio, é no sussurro. Pelo mar foi o seu caminho, quando ele abriu o mar vermelho, porém não se acham os seus vestígios. A soberania de Deus é sutil e discreta. Portanto, aonde há essa fé genuína, não existe esse desespero. O desespero gritado, a veia estufada, essa coisa que você vê aí, nesses palcos, é tudo nervosismo de quem está nas betes. Não tem fé. Estão no meio do espetáculo e sabem que aquele povo precisa de gritaria para ficar impressionado. Porque se você sai libertando, simplesmente falando baixinho no ouvido, em nome de Jesus, sai dele. Esse povo que gosta de show, de espetáculo, de palco e de apoteose carnavalesca, se não ouvir as gritarias, não se impressiona. Mas como Jesus não quer impressionar ninguém, só quer libertar pessoas, ele faz do jeito de Deus. E se diz,
nas praças não se ouvirá o grito da sua voz. É ele que pede, não me exponham à publicidade, porque a publicidade cria crenças supersticiosas que nunca se transformam em fé. Porque a genuína fé vai produzir descanso, vai produzir paz, vai produzir entrega, vai produzir conforto, vai gerar sono. A coisa pode acontecer na hora ou pode não acontecer na hora, mas você sabe que já recebeu. Como é o que Jesus diz aqui, no mesmo texto, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, de 20 a 26, quando ele aprofunda o dizer dele sobre fé, ele diz: e quando orardes, crede que já recebestes. Crede que já recebestes. Que foi exatamente o que ele fez quando orou por Lázaro morto há 4 dias. Pai, eu sei que tu já me ouviste. Porque ele sabia. A ressurreição de Lázaro já tinha acontecido dentro dele, Jesus. Só não tinha acontecido aos sentidos históricos dos demais. Aprenda só isso hoje. Eu volto amanhã com mais. Se há fé, não há lugar para dúvida em relação a Deus. Agora, se há dúvida em relação a Deus, é porque não há fé. Existem crenças culturais em você. Porque um dos sinais da verdadeira fé é o descanso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Confiança é descanso. A confiança não faz força. A confiança não fica nervosa. A confiança não fica, não posso parar de pensar nisso. Eu tenho que pensar que é para Deus ver que eu estou em intensa concentração. Não. A confiança muda de assunto. A confiança entrega a Deus e sabe que é Deus quem opera. Eu posso ir cuidar de outra coisa. Eu posso ir fazer cálculos matemáticos. Eu posso ir resolver outros problemas. Está diante do meu Pai. É Ele quem cuida. Eu entreguei. Está diante dele e eu descanso. Eu confio nele. E o mais, Ele fará. Mas amanhã eu prossigo. Porque eu quero continuar falando desse choque, de como os discípulos frequentemente perdem as melhores e mais fantásticas lições do Evangelho, porque se concentram nos elementos mais práticos do que pode ser o bem-estar imediato da aquisição de um poder que eles gostariam de particularmente ter para usufruir e manifestarem com certa superioridade sobre os demais que não possuem aquela mesma manifestação de sobrenaturalidade. Mas amanhã eu prossigo com você. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela, sobre a qual eu já falei tantas vezes no teu nome no curso da minha vida, tenha chegado, entrado e alcançado o escaninho da consciência, da compreensão de muita gente, e que ela se estabeleça para nunca mais sair, e que seja pela pacificação da fé que essas pessoas todas, eu e todos os meus irmãos e irmãs, aprendamos a viver sem hipocrisia, e ajuda-nos a entendermos que aonde existe hipocrisia jamais haverá fé, e onde existe a verdadeira fé jamais haverá hipocrisia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E é sobre isso que eu vou falar com você amanhã. Aonde há hipocrisia, não há a fé genuína assim definida por Jesus. E aonde há fé genuína, segundo Jesus, não tem lugar para a hipocrisia.
Você me entendeu, não é? Olha só, vocês estão vendo passar aqui um Pix, e esse Pix é um CPF, onde está escrito o meu nome e o nome da minha mulher, significando dizer que é um pedido de amigos meus que disseram, põe aí, que às vezes a gente quer fazer alguma coisinha com você, com a sua casa. Então, se é esse o seu caso, está passando aqui o meu CPF com o Pix. Está aí. E aqui tem alguns... Deixa eu ver, cadê? Tem algumas pessoas que mandaram ofertas aqui para nós e que eu quero agradecer. Amanhã eu trago mais, eu trarei as de hoje. Aqui tem o Jonatas, que não falha. A querida Shirlene, que também é outra assídua ao extremo. Muito, muito obrigado. André, queridão, Deus te abençoe. Lucas, sempre carinhoso, generoso, aqui comigo. O José, muito obrigado. Luiz, generoso. O Joaldo, muito obrigado, Joaldo. Meu querido Diogo, lindo, 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 Diogo. Você, sua esposinha, sua família, meus amores, muito obrigado, sempre tão generosos. O Daniel, obrigado, Daniel. Deixa eu ver se eu vou achando aqui. Aí tem o Edmilson, obrigado. Saulo, outro João querido ajudando, ou o mesmo João. O Antônio, o Aurélio, só gente querida, linda e boa. Muito obrigado pela ajuda de vocês. A Joseli, o Clésio, obrigado, gente. Deus os abençoe. De todo o meu coração é o que eu desejo. O Wilson, brigadão, Wilson. Fica com Deus, meu filho. Deixa eu ver aqui. Aí, de novo, o meu amigo Jonatas. Ele toda semana ele participa. Obrigado também você, André. O Lucas. São figuras recorrentemente generosas aqui conosco. Obrigado, Léo, obrigado, Vanessa, obrigado, Shirley, obrigado, Thelma, obrigado a todos vocês. Clênio, você é muito querido, Clênio. Obrigadíssimo, viu? Deixa eu ver se... Esse aqui eu acho que eu já falei, deixa eu ir para um outro. Aqui também a Vanessa, que vem com muita regularidade, e o Renato. Muito obrigado, Renato, pela sua participação. De todo o meu coração, eu agradeço a você que nos ajuda. E o Clênio, outra vez, chegou aqui com extrema graça de generosidade. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde de todo o meu coração. E quem quiser, o Pix está passando aí. Agora tem outro Pix passando aí. Você já viu qual é o outro? É um CNPJ. E esse CNPJ é do meu ministério. É para sustentar isso aqui, ó. Luz acesa, troca de câmeras, equipamentos que quebram. Eu fiquei distraído hoje aqui, meio incomodado, porque vieram trocar alguma coisa nesse microfone que, num certo sentido, já deu o que tinha que dar. E aí atrapalha todo o movimento que faz de gente aqui atrás. E eu vejo que é para consertar alguma coisa, é porque tem duas câmeras aqui que estão esquentando demais, que a gente vai precisar comprar novas. Aí de vez em quando eles vêm fazer alguma coisa e me atrapalha. Não posso dizer que não me atrapalha, porque a minha mente fica toda concentrada em você. Aí fica a gente andando para lá e para cá, mas não tem jeito, tem que fazer. Ajudar meu ministério vai de coisas materiais como essas, necessárias, ao pagamento dos que têm que fazer isso para que tudo funcione.
dos que estão ali dentro cortando, vendo, ajustando sons, melhorando as coisas, dos que estão editando aqui, dos que estão editando no Rio, dos que estão editando no interior de Santa Catarina, dos que estão editando no interior de São Paulo, dos que estão trabalhando no marketing lá em Camboriú, do pessoal que está trabalhando em outras coisas na capital, em São Paulo. São pessoas que ajudam. Eu sozinho não consigo, já falei. Então tá passando aqui, ó, esse CNPJ para você fazer como aqueles que contribuem particularmente com o meu ministério. Então, eu não tenho lido esses nomes na esperança sempre de que sejam mais nomes e que a gente não tenha nem tempo para ler esses nomes. Eu espero que você faça isso. Agora, tem gente que diz, eu queria outra maneira de ajudar. Aí escreva caiofabio.com.br, enter, entrou, caiu aí no meu portal, clica ali em contribuições, lá em cima, ó, bem-vindo. Aí tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as suas respectivas contas e CNPJs. Você sabe o que fazer com uma conta bancária, eu não preciso explicar isso a você. E tem também mais opções de contribuição. Clicou, entrou, passou aí o verdinho. Tem as mesmas contas bancárias para depósito e transferência bancária, claro. E embaixo as novas alternativas, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo. Para gente que quer fazer, sobretudo, aquelas contribuições programadas. São as mensais que você programa e para meses adiante. E a gente gosta muito porque a gente fica com uma ideia do que nos espera. Tem o PagSeguro abaixo e para você que está no exterior, pode nos ajudar de qualquer lugar do mundo aonde você esteja me assistindo, use o PayPal. Está na terra inteira e você pode nos ajudar, tá bom? Agora, o meu desejo grande é que você entre e faça os meus cursos, porque aí você vai crescer. Eu gosto de receber a ajuda que prossegue, que estende o meu ministério. Mas eu gosto muito mais de ver você adquirindo os cursos, porque eles são sequências necessárias para a sua evolução espiritual. Aí você escreve caiofabio.com.br/cursos, escreveu? /cursos, enter, e aí você cai, olha aí, no Reconexões, tem um vídeo meu aí dentro explicando, atrás de cada banner desse, tem um vídeo meu contando o que eu estou te entregando. Na semana mesmo eu gravei vídeos novos para alguns desses cursos, para renovar a explicação para você. Tá aí, eu digo tudo que você vai receber no Reconexões, no Jesus Chave Hermenêutico. O Reconexões está sofrendo uma reelaboração de venda que você logo, logo vai receber em casa, que vai facilitar muito mais para a sua vida. A mesma coisa com o Chave Hermenêutica, com o ativar esse do dilúvio ao apocalipse. Você não devia deixar de ter, porque é uma sequência do que eu estou fazendo hoje, do que eu fiz. Ficou lindo lá na Turquia, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Derenkuyu. Hoje eu vi uma pessoa mandando um comentário disso para um amigo meu, experientíssimo, um dos mais experientes no país em digitalidade de alta qualidade, e uma pessoa escrevendo para ele, e ele ficou tão empolgado que mandou para mim o que o cara disse: olha, esse Caio é fogo da roupa, vê esse documentário aqui, você que tem amigos aí na Netflix, vê a possibilidade de a gente colocar esses episódios lá, porque está de altíssimo nível, maravilhoso. E esse do dilúvio ao apocalipse eu fiz antes, mas já é uma preparação. Levei o pessoal para o Monte Ararat, onde a arca pousou, e comecei a contar a história de que o mundo é pré-diluviano e o futuro é pré-diluviano. Que a gente tem acontecendo, tanto mais quando se aproxime
da volta do Filho do Homem, da vinda do Senhor definitiva, tanto mais o mundo ficará parecido com como era o planeta e a sociedade humana e o que aconteceu com ela nos dias anteriores ao dilúvio. Eu começo isso lá, nesse do dilúvio ao Apocalipse. E aí dou sequência lá em Göbekli Tepe e dei sequência agora no Egito, nas pirâmides, na Esfinge, em Luxor, em Karnak, nos templos de Osíris, Ísis e Horus, em todos os lugares onde eu falei, e no barco do Nilo, nos lugares os mais variados, dando sequência. E estamos editando devagar para ficar com alta qualidade. E o dilúvio é pré-diluviano, veja o que a religião ocultou de você, está sendo todo involucrado para ser lançado agora nos próximos dias. Vai chegar até a sua casa. Agora, está aí para você esses cursos. E hoje em dia é tão simples, é só clicar aí, caiofá.com.br/cursos, clicou em qualquer um, diz eu quero, que vão entrar em contato com você. Hoje mesmo você terá acesso ao seu curso. Mais do que isso, tem o Poder dos Salmos, que eu já deixei gravado 1 ano e meio para frente, estou terminando. E é um curso para o resto da sua vida. Se eu cheguei na metade dos Salmos e já tenho 1 ano e meio garantido para frente, imagina. Isso é um curso que vai te acompanhar 3 anos, 4 anos. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É assim, injeção na veia mesmo, que vem lá do trono da graça, entra aqui, coloca você na inabalabilidade da fé. E pegue o seu curso Poder dos Salmos. São os salmos lidos tendo Jesus como chave interpretativa. Aí eles se transformam em dezenas, centenas de evangelhos cotidianos aplicados ao dia a dia, mais íntimo, mais profundo e mais prático da sua vida. É provavelmente o curso mais prático que eu tenho a oferecer a você, para você viver todo dia. Antes de sair de casa, ouvir 18 minutos ou ir ouvindo no carro, ou no ônibus, ou no metrô, enchendo a sua mente dessa consciência para praticá-la. E você vai ver o poder, você vai se transformar num farol da escuridão. Linda será a sua vida. Esse é o Poder dos Salmos que eu ofereço a você agora. Vá e pegue o seu no caiofá.com.br/cursos, tá bom? Eu vou parando por aqui, amanhã eu volto com você. Vai ser uma grande alegria para mim. Um beijo e não esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e aperte o sininho e põe o seu like. Não é porque eu precise. Na realidade, deixa eu ser honesto, eu não dou a menor bola. Não dou mesmo. Qualquer um que convive comigo sabe que eu não dou a menor bola. É só por causa do algoritmo. Porque esse algoritmo é que vive disso. Se você clicar, olha, esse aqui é um site que muita gente clica, se inscreve. Que é comunicabilidade através do sininho. E convida outros. Não estagna. Cresce todo dia. É por isso que eu peço a você, se inscreva, clique no sininho, curta, convide outros para se inscreverem. Um beijo, Deus nos abençoe. Fique com Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.